Salve, salve nação rubro-negra! Olá você! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jogador fica livre no mercado e entra no radar do Flamengo que estuda a sua contratação. Arrascaeta manda mensagem para Dela Cruz e cobra a chegada ao Flamengo. Está demorando demais. Contratação surpresa, ninguém está esperando e Corinthians vai chorar. Landim decide assinar com reforço espetacular para o Flamengo. Torcida do Flamengo apronta contra atleticanos e Alan gera estouro na internet. Contratação de Pará no Brasil, São Paulo ligou e ajudou. Flamengo recebe notícia espetacular para anunciar grande reforço. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A janela de transferências está aberta e, com isso, o Matheus França está no radar de clubes da Europa, como o Chelsea da Inglaterra. Diante disso, o Flamengo já estipulou o valor para negociar o garoto, 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais na cotação atual. Segundo informações do portal GE, a diretoria acredita que o valor estipulado para negociar o jogador também seja alcançado com variáveis. Além do Chelsea, times como o Crystal Palace da Inglaterra, do John Textor, e o West Ham, também da Inglaterra, estão de olho no meio-campista. É importante frisar que o Chelsea ainda não formalizou nenhuma proposta oficial aí para o Flamengo, mas os representantes do clube inglês já abriram conversas, deixando claro que o jogador é um dos alvos do clube nessa janela. O Matheus França, de 19 anos, já está na segunda temporada no time principal do Flamengo. Segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, França já disse sim ao clube inglês. E com isso, os dirigentes do Flamengo vão se reunir com os cartolas do Chelsea para seguir nas negociações. Em 2023, ele já atuou em 27 jogos, marcou 3 gols e deu 1 assistência. Com a chegada do São Paulo, ele cresceu de produção e chegou a ser titular em alguns jogos, mas por conta de uma pubalgia, precisou ficar fora por 1 mês dos gramados. Depois de se recuperar dessa lesão, o França foi integrado ao elenco e a expectativa é que ele volte a ficar à disposição do técnico nas próximas partidas. Aí eu pergunto, você acha que esse valor de 25 milhões de euros, 133 milhões de reais é o que vale o Matheus França? Coloca aí. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras pela 14ª rodada do Brasileiro nesse sábado no Allianz Parque, lá em São Paulo. E a CBF já definiu quem vai apitar esse jogo. Vai ser Ramon Abate Abel, árbitro FIFA. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão do Premier Futebol Clube em pay-per-view. Até o momento, o juiz figurou em 24 partidas na temporada, divididas entre campeonatos catarinense e cearense, Brasileirão Série A, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial Sub-20. Segundo a apuração do portal Mundo Rubro-Negro, o Flamengo renovou o contrato de patrocínio master com o BRB, por um valor maior, mas por um prazo menor do que o contrato anterior. O novo contrato, que ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do clube, só vai até o final desse ano. O BRB é patrocinador master do Flamengo desde julho de 2020 e já foram assinados 2 contratos entre o clube e o Banco de Brasília. O primeiro foi de 1 ano, o segundo de 2 anos e esse agora vai ser de apenas 6 meses. Se a duração do contrato vai ser menor, o mesmo não se pode dizer sobre o valor. No contrato anterior, o Flamengo recebia 32 milhões por ano, agora vai receber 22,5 milhões de reais em 6 meses, segundo apurou o portal Mundo Rubro-Negro. A diferença é que, enquanto o contrato anterior previa patrocínio apenas do time profissional de futebol masculino, o novo acerto estende o patrocínio às categorias de base e ao futebol feminino. O portal não conseguiu saber foi porque o Flamengo e o BRB optaram por um vínculo menor, mas é possível que o clube e o banco desejem implementar no ano que vem um novo formato de parceria, já que obtiveram em janeiro permissão para formar uma sociedade para administrar o banco digital Nação BRB.
Em abril, o vice-presidente jurídico e geral Rodrigo Dunche de Abrantes apresentou uma emenda para mudar o estatuto do Flamengo para permitir a criação dessa empresa. O presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, ainda não marcou a data para essa reunião. Pode ser que, a partir daí, o BRB e o Flamengo mantenham a parceria, mas o Flamengo ganhe o espaço na camisa para buscar aí um novo patrocinador e faturar ainda mais em seus cofres. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, me dá esse crédito, aperta o botão em vermelho aqui, inscrever-se, aperte o sininho ali, pronto, simples assim, valeu, muito obrigado. Essa aqui preocupa. Ontem o Flamengo anunciou que o jogador Wesley foi liberado da reapresentação do time devido a um quadro de gastroenterite. Por conta dessa condição de saúde, o garoto não pôde participar das atividades programadas para ontem. Uma das consequências diretas dessa ausência foi o cancelamento do episódio do popular programa Resenha do Craque, transmitido pela Flá TV, no qual o lateral direito estava escalado para participar, e aí a Flá TV decidiu cancelar o programa. Tomara que não seja nada com você, Wesley. Estamos torcendo pela sua pronta recuperação, garoto. O Chaves de Portugal oficializou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Hugo Souza, o famoso Neneca. O jogador foi emprestado ao clube luso por 1 ano, com opção de compra ao final do vínculo. 50% dos direitos econômicos fixados em 1,2 milhões de euros, cerca de 6,2 milhões de reais. Se o Chaves exercer a opção de compra no final do empréstimo, o Flamengo vai preservar a outra metade dos direitos do jogador. Para jogar na Europa, o goleiro abriu mão, inclusive, do percentual que receberia em caso de transferência em definitivo. Se o Chaves exercer a opção de compra no final do empréstimo, o Flamengo ainda vai ter 50% do passe do goleiro para uma futura revenda. Segundo o portal Coluna do Fla, o zagueirão Yerry Mina, que terminou seu contrato com o Everton da Inglaterra, está livre no mercado e interessa ao Flamengo, que precisa de um jogador naquela posição, porque não vai contar aí com o Rodrigo Caio nem o Pablo para o resto dessa temporada, já anunciou que vai negociá-los. O clube da Premier League não manifestou desejo de estender o vínculo com o colombiano. O salário do Mina na Inglaterra girava em torno de 2 milhões de reais por mês. Ele tem 28 anos, 1,95 m de altura, é destro, joga na seleção da Colômbia e o seu passe está avaliado aí em 10 milhões de euros pelo site Transfer Market. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Mina no Flamengo? Coloca aí! O Flamengo segue movimentando o mercado em busca de reforços e um dos alvos principais agora é o Nicolás de la Cruz, do River Plate da Argentina. Apesar da negociação com o meio-campista esfriar um pouco, os torcedores rubro-negros ganharam uma motivação a mais na tarde dessa quinta-feira para sonhar aí com a contratação do meia. Isso porque o nosso querido Arrascaeta interagiu com o conterrâneo e cobrou rapidez para um acerto aí com ele e o Flamengo. O Arrascaeta publicou uma foto nas redes sociais e, em seguida, o Nicolás de la Cruz comentou, aspas, "Você tem um grande estilo." O camisa 14 do Flamengo, então, brincou com o jogador do River Plate. Aspas, "Está demorando muito para vir." Vale frisar que ambos os jogadores defendem a seleção uruguaia. O Marcos Braz já deixou claro o interesse do Flamengo no meio-campista, mas alega que, apesar das dificuldades, não vai sair da negociação, mas só vai se sentar à mesa com o River Plate caso o valor da multa rescisória do jogador para a liberação dele possa ser renegociada. Na manhã dessa quinta-feira, a Conmebol divulgou que o jogo de ida do Flamengo no Maracanã contra o Olímpia do Paraguai pelas oitavas de final da Libertadores vai ser no dia 3 de agosto e o da volta lá no Paraguai vai ser no dia 10 do mesmo mês, ambos às 21 horas, horário de Brasília. Vale lembrar que a campanha do Olímpia é muito boa, não tendo perdido nenhum jogo até aqui e tenha ficado em primeiro lugar no seu grupo, o que lhe deu o direito de decidir a vaga para as quartas de final na sua casa no Paraguai.
a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio em TV aberta, surpreendeu a todo mundo, definindo aí jogos que vai passar. A emissora, por contrato, tem direito a escolher apenas um jogo ida e volta para exibir nos mata-matas da competição e decidiu passar Palmeiras e Atlético Mineiro. Os jogos do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai serão exibidos apenas na TV paga, pela ESPN ou Paramount em stream. Que coisa, hein, Globo? Que mancada! Vejam só até onde vai uma rivalidade. Torcedores do Flamengo colocaram um outdoor na Avenida Antônio Carlos, que é uma das principais avenidas de Belo Horizonte, para provocar a torcida do Atlético Mineiro com a venda do Alan para o Flamengo. Aspas, rota recalculada com destino ao maior da América, fecha, diz o outdoor em uma declaração provocativa ao Atlético Mineiro. Em uma frase em letras menores, os flamenguistas escreveram, aspas, a torcida do Flamengo em Minas Gerais homenageia a chegada de Alan ao Flamengo, fecha aspas. A imagem do Alan vestindo a camisa do Mengão foi colocada na famosa avenida e oriçou a nação nas redes sociais. Chupa essa aí, galo! A diretoria do Flamengo segue buscando a contratação do Claudinho do Zenit, com quem tem vínculo até junho de 2027. Sabe que não é uma negociação fácil, mas a necessidade de um jogador para aquela posição vem obrigando a diretoria a utilizar estratégias para conseguir essa contratação. De acordo com informações do jornalista Marcelo Azan, do portal UOL Esportes, o Jorge Sampaoli ele vem conversando de forma constante com o Claudinho e já vê como encaminhado a sua chegada ao Flamengo. Após contato com o jogador, o comandante argentino está muito otimista com o acerto entre as equipes e, de acordo com o portal Transfer Market, o meia está avaliado em 20 milhões de euros. As recentes notícias que o Claudinho estaria feliz no Zenit, chance zero de vir para o Flamengo, que pretende continuar por lá, parecem mesmo uma cortina de fumaça para tirar o foco das negociações que, segundo o jornalista, estão de vento em popa, ainda mais depois das ligações do próprio Sampaoli para o jogador. E por isso, nesse momento é muito prematuro cravar o sucesso aí dessa negociação, mas tudo leva a crer que o jogador vem mesmo para o Flamengo. Vamos aguardar e torcer que tudo acabe bem e ele realmente venha reforçar o nosso elenco, porque ele é um grande jogador. Aí eu te pergunto, você acha que o Claudinho vai chegar para ser titular no Flamengo? No lugar de quem? Coloca aí. Manchete, contratação surpresa. Ninguém está esperando e Corinthians vai chorar. Landim decide assinar com o meio-campista espetacular para o Flamengo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo não deve parar nesses 3 reforços que já chegaram e já se prepara para fechar mais uma contratação bombástica para essa temporada. Aspas, o Flamengo fez proposta oficial para comprar o volante Wendel. Uns dias atrás, na apresentação do Luiz Araújo, o Braz despistou a imprensa afirmando que o Wendel era a carta fora do baralho. Segundo o jornalista, ele consultou uma fonte do Corinthians para saber se o Timão ainda tinha a intenção de contratar o Wendel. E a resposta desse dirigente foi, aspas, o Flamengo fez uma proposta oficial para comprar o Wendel. Até por isso, estamos fora da disputa. Fecha aspas. O Corinthians entende que não tem condições de contratar o Wendel e, por isso, queria tê-lo através de um empréstimo. E não dá para disputar com o Flamengo. E você acha uma boa contratação do Wendel? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para os meus amigos. O Belarmino Guedes, lá de Taguatinga, Distrito Federal. Para o Jaime Firmino, para o Marcos Saraiva, para o Osmar, para o Vitor Hugo Messias, aqui de Irajá, no Rio de Janeiro. Para o Antônio Bezerra, aqui de Realengo, também no Rio. Fabrício Sena, lá de Senhor do Bonfim, na Bahia. Para minha querida amiga Terezinha Jesus, para o Márcio Santiago, da Secretaria de Polícia Militar, e para a rapaziada flamenguista de lá,
pro Jairo Batista, gente boa, pro Arnaldo da Chapadinha do Maranhão e pra sua esposa Holanda. E por fim, pro meu amigo Aldo Campos, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Aldo, muita saúde e muitos anos de vida, meu garoto. É muito bom ter vocês aqui comigo. Valeu, muito obrigado, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não esqueça de deixar o seu like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí, com certeza, vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!